Bom dia. Hoje são 13 de abril de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um artigo meu, mais uma leitura de um de meus artigos sobre o livro de Sigmund Freud. Aqui está, mais um artigo sobre este livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud neste livro é a religião. Pois bem, vou ler mais um artigo meu, acompanhado pelas imagens de Brasília. Você verá agora a Praça do Buriti, aqui no centro de Brasília, no plano piloto. A Praça do Buriti tem uma certa semelhança com a Praça dos Três Poderes. Você viu ontem, no vídeo de ontem, né? A Praça dos Três Poderes. Na Praça dos Três Poderes, existem ali os poderes federais. O Congresso Nacional, Poder Legislativo. O prédio do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. E o prédio do Palácio do Planalto, onde trabalha Dilma Rousseff, o Poder Executivo. Tudo isso no âmbito federal. Já na Praça do Buriti, há três poderes, só que são os poderes locais, aqui do Distrito Federal. Você verá o prédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, representando o Poder Judiciário do Distrito Federal. Você verá parcialmente a Câmara Legislativa, representando o Poder Legislativo do Distrito Federal. E você verá ao longe o prédio do Palácio do Governador, representando o Poder Executivo do Distrito Federal. Então aí você vai ter uma visão bem clara sobre mais um aspecto de Brasília. Vamos lá! Sigmund Freud e a ilusão religiosa. Caro leitor, este é o 12º artigo de uma série em que analiso alguns trechos do livro O Futuro de uma Ilusão, de autoria do austríaco judeu Sigmund Freud, 1856-1939, o pai da psicanálise. Nas páginas 99 e 100, Freud, entre outras coisas, escreve, abre aspas, considere-se a inequívoca situação atual. Ouvimos a concessão de que a religião não possui mais a mesma influência de antigamente sobre os homens. Trata-se aqui da cultura cristã europeia. E isso não porque suas promessas se tornaram menores, mas porque parecem aos homens menos dignas de fé. Admitamos que a razão dessa mudança seja o fortalecimento do espírito científico nas camadas superiores da sociedade humana. Talvez não seja a única. A crítica corroeu a força probatória dos documentos religiosos. As ciências da natureza apontaram os erros que estes continham. Fecha aspas. Você, leitor, entendeu o que diz acima o mestre Sigmund Freud, não é mesmo? E veja que ele afirmou essa verdade em 1927, portanto, há 88 anos. De forma resumida, Freud afirma que a religião não possui mais a mesma influência de antigamente sobre os homens. Repito, caro leitor, Freud já havia percebido essa verdade há 88 anos. E por que a religião não possui mais
a mesma influência de antigamente sobre os homens. Freud mostra a principal razão, não a única: o conhecimento científico. O conhecimento científico traz consigo o estudo, a análise, a observação, a experimentação e a crítica. Com razão, Freud diz que as ciências da natureza apontaram erros contidos nos documentos religiosos. Daí o enfraquecimento da religião, já visível em sua época, em 1927. Vou explicar-lhe melhor esse fenômeno, caro leitor. Veja o homem primitivo, ainda morando em cavernas. Nessa época, nem havia descoberto sequer a roda. Imagine a escrita. Esse homem vivia mergulhado numa profunda ignorância. Não entendia por que o sol aparecia lá no alto durante o dia e a lua durante a noite. Não entendia a chuva, o vulcão, o terremoto, etc. Vivendo num ambiente tão hostil e desconhecido, sabedor de sua fraqueza, o homem criou deuses e passou a atribuir a esses deuses os fenômenos que não entendia. Daí, quando ocorria um terremoto, o homem dizia que os deuses estavam raivosos. Quando chovia bastante, alagando as plantações, o homem dizia que os deuses estavam raivosos. Quando chovia sem prejuízo algum para a lavoura, o homem dizia que os deuses estavam contentes. Ou seja, tudo era atribuído aos deuses nessa época de profunda ignorância humana. Você, leitor, está entendendo, não é mesmo? O homem primitivo, ao interpretar o mundo em que vivia por pura ignorância, via deuses em tudo. A visão errônea deles acerca de tudo era somente a visão religiosa. Só que o homem primitivo foi progredindo, foi evoluindo, e isso levou milhares e milhares de anos. Numa fase mais evoluída da espécie humana, surgiu então a filosofia, que superou e muito aquela visão errônea religiosa. E por fim surgiu a ciência, que superou e muito a todas. Freud diz, então, que aquela visão religiosa de antigamente não tem hoje a mesma influência sobre os homens. Ou seja, hoje o homem evoluiu graças ao aparecimento da ciência. A visão científica, diferentemente da religiosa, tem como base a análise, a observação, a experimentação e a crítica. E essa visão científica corroeu a visão errônea religiosa. Veja, caro leitor, a diferença entre as duas. Se ocorre um terremoto no Chile, destruindo prédios e matando milhares de pessoas, o que dizem alguns religiosos cristãos? Ora, eles, principalmente os evangélicos, dizem que foi o Deus Javé que está punindo o povo chileno por causa de seus pecados. Essa, caro leitor, é a visão religiosa completamente defeituosa. E o que diz a visão científica? Ora, a visão científica, baseada na análise, na observação, na experimentação, diz coisa completamente diferente e que reflete a pura verdade.
Se ocorre um terremoto no Chile, isso se deve ao fato de sua posição no globo terrestre. E a ciência prova que o Chile está situado numa região suscetível a terremotos. E é por isso que os terremotos lá são frequentes. Não existe nenhuma divindade, entre aspas, espiritual, que odeie tanto os chilenos. A ciência prova que existem no planeta Terra áreas suscetíveis a vulcão, terremoto, maremoto, furacão, como também existem áreas não suscetíveis a vulcão, terremoto, maremoto, furacão, etc. Entendeu, leitor?